Graças a Deus, irmãos, hoje mais uma quarta, crescer, e nós vamos falar sobre o tema Jeová Jireh. Esta afirmação está em Gênesis, no capítulo 22, quando Abraão ouve o chamado do Senhor para que ele pegasse o seu filho, o único filho, Deus deixa claro, e levasse para sacrificar ao Senhor. Abraão acorda no outro dia, na madrugada, pega seu filho, alguns de seus empregados e vai até o monte do Senhor para sacrificar seu filho. Quando chega ao pé do monte, ele pede aos seus empregados que fiquem e que somente ele e Isaque subiriam o monte. Muito bem. Abraão sobe o monte, levando a lenha, levando tudo que era preciso para preparar o sacrifício. E nós vamos ler a partir do versículo 7, Gênesis 22, 7. E então falou Isaque a Abraão, seu pai, disse: meu pai. E ele lhe disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Esta é a grande pergunta desse texto e dessa história, porque, afinal de contas, Isaque estava acostumado a ver seu pai sacrificar ao Senhor, mas sempre havia o cordeiro para o sacrifício. Agora ele está subindo juntamente com seu pai, mas não tem cordeiro. E ele faz uma pergunta interessante, uma pergunta até mesmo óbvia para aquele momento. E aí nós vamos ver no versículo 8, disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Veja que a palavra está posta aí, que tem o sentido de Jeová Jireh, é porque aqui onde está Deus, a palavra é colocada como Yahvé ou Jeová, e também quando se fala Deus proverá para si, aí tem-se essa terminação Jireh, Jeová Jireh. Bom, isso não é uma nomenclatura de Deus, tanto que Abraão, ele põe o nome daquele lugar onde foi feito o sacrifício como Jeová Jireh, ou Deus proverá para si, ok? Esta qualidade de provedor está relacionada ao Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Não está relacionada a coisas, a necessidades minhas pessoais, em absoluto. Esta é uma verdade que nós precisamos exercer considerando a claridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é clara em nos afirmar que Abraão, crendo no Senhor e tendo tido diversas experiências com Deus, sabia que Deus sabia o que estava fazendo. Então aqui neste ponto é importante perceber que no versículo 9 chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e ele ficou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, ok? Põe em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, veja bem, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para fazer o quê? Imolar o seu filho. Aí o versículo 11 diz: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele lhe disse: eis-me aqui. Então disse, versículo 12, então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e nem lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negastes o teu filho, o teu único filho. Na sequência da leitura, no versículo 13, fala: então levantou-se Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou, aqui está,
que eu disse a vocês, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Muito bem, o que eu quero chamar a sua atenção é que esta parte do que Deus vai fazer é relacionado ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Aqui, na realidade, nós temos uma representação de Jesus que tomou o nosso lugar. Então, esta palavra, Jeová Jireh, ou esta afirmação, Jeová Jireh, significa Deus proverá para si o Cordeiro. Ainda dentro dessa interpretação aqui, de Jeová Jireh, ainda tem-se a ideia de Deus viu. Deus viu. Então Deus viu o sacrifício, o coração de sacrifício de Abraão. Deus viu que Abraão de fato iria lhe entregar seu filho, sem nenhum tipo de resguardo. Ele trouxe o filho pronto para aquilo. Deus viu a fé de Abraão, Deus viu que Abraão era temente, e Deus viu por nós a necessidade do Cordeiro. Então, quando nós encontramos na palavra de Deus, Jeová Jireh, disse especificamente e unicamente aqui nesse texto de Gênesis 22, 14, nós encontramos esta expressão Jeová Jireh. Não está relacionada a nome de Deus, até porque nós sabemos que dentro da própria cultura judaica eles nem pronunciavam Yahvé ou Jeová, porque é o nome santo do Senhor. Então eles usavam títulos como Adonai, por exemplo. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia usa apenas essa expressão Jeová Jireh nesse ponto específico em que Deus fala com Abraão e pede a Abraão o seu filho. É bem específico o contexto e é bem direto, e a aplicação é única. É apenas em relação ao Cordeiro substituto, ou seja, Jesus. Abraão, sem dúvida, até profeticamente, disse isso: o Senhor proverá para si. Ele cria em Deus, sabia que Deus o amava, ele amava o Senhor, e naquele momento ele está fazendo algo estritamente por obediência. E quando ele tem um cordeiro para substituir o seu filho, essa é a mostra de Deus para nós, que ele daria do seu cordeiro, seu próprio filho, para a salvação do homem. E nós precisamos atentar para isso, para o que a Bíblia fala para nós em relação a Jeová Jireh. Então eu não posso usar a expressão Jeová Jireh para falar de uma casa que eu quero comprar e que Deus vai providenciar para mim, porque não fala de casa, fala do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não posso usar a expressão Jeová Jireh como dizendo aquele Deus que não deixa faltar nada. Esse aí é o Deus pastor. Mas eu não posso usar a expressão Jeová Jireh quando eu quero dizer que Deus me providencia as coisas. Porque Jeová Jireh cabe única e exclusivamente para falar do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Está falando sobre o substituto. Esse proverá para si é o substituto, ok? É aquele que iria no nosso lugar. O amor de Deus, ele é declarado em Cristo Jesus quando este se entrega na cruz do Calvário e faz a vontade de Deus. Por isso ele diz: está consumado. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que ele tem prioridade em relação a todas as coisas que foram criadas, porque o Cordeiro de Deus sai de dentro de Deus. Essa é uma parte importante para nós entendermos que eu não posso querer orar a Deus considerando Deus como meu Jeová Jireh em relação às coisas que eu quero obter, ou eu quero alcançar, o sucesso que eu quero ter, os projetos que eu quero que tenham sucesso. Não cabe aqui colocarmos Jeová Jireh como sendo Deus provedor do alimento. Deus te sustenta.
mas prover para si somente o cordeiro. Então, quando nós utilizamos essa expressão Jeová Jireh, nós estamos falando do Deus que proveu para si mesmo. Por que para si mesmo? Porque somente Jesus Cristo satisfaria a vontade de Deus como Cordeiro Santo, sem mácula e sem pecado. É tão interessante isso que só há em Gênesis 22, versículo 14, né? Ou melhor, porque eu posso falar até um pouquinho antes também, né? Versículo 8, só há em Gênesis 22 essa palavra Jireh, designando aqui uma ação direta de Deus sobre a vida do homem. Então, Deus está provendo para si mesmo, para o seu agrado, o cordeiro. Isso prova que o sacrifício de Isaac não poderia agradar a Deus. Mas por que isso acontece? Porque naquele período em que nós estamos falando da vida de Abraão, nas culturas era assim algo comum sacrificarem até crianças aos deuses para que as lavouras fossem abençoadas, para que houvesse progresso, para que houvesse enriquecimento, para que houvesse fartura. Eles então sacrificavam uma criança, considerando a pureza, para seus deuses. E nesse aspecto, Deus está nos dizendo que não havia necessidade de sacrifício. Esta foi a premissa, a ideia prima, o espírito, né, do que Deus ordenou a Abraão. Esse é o espírito da verdade. Que eu já provi para mim um cordeiro. Nós não poderíamos agradar a Deus debaixo de nossos pecados, mas Deus proveu para si mesmo um cordeiro. É por isso que a palavra após o nome de Deus, que é uma ação, é bom que se diga isso, né? Então é o seguinte: Jeová já proveu para si, ele já viu essa situação. Então nós precisamos compreender o que a Bíblia diz, compreender exatamente o que a Bíblia está falando para nós. Você não encontra em nenhuma outra passagem essa designação verbal Jireh, porque na realidade é somente em referência a Jesus, o Cordeiro de Deus imaculado que tira o pecado do mundo. Sim, eu posso crer que Abraão teve a palavra profética, Deus proverá para si o Cordeiro. Sem dúvida havia um sentido profético, né, no nome que Abraão dá ao lugar. Interessante isso aqui. Ele pronuncia o nome ao lugar, não o nome de Deus. Ele pronuncia o nome do lugar. Chamou aquele lugar de Jeová Jireh. Muito bem, isso é importante, não é? E nós olhando assim, olhando para o Senhor proverá, nós olhamos para João 8,56, que nos permite pensar que ele tinha alguma vaga provisão do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós podemos pensar assim: Abraão, de algum modo, pelo Espírito Santo de Deus, homem de fé, Deus podia ter comunicado ao espírito dele, sem dúvida poderia ter comunicado. Mas o que Abraão tinha de certo é que Deus providenciaria para si mesmo o cordeiro que lhe satisfaria completamente, aplacaria a sua ira contra o homem. Depois desse feito, o Senhor diz a Abraão que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Isso já fazendo referência à ação de Jesus Cristo, bem mais lá à frente, não é? Mas no tempo de Deus, em que Jesus viria, morreria numa cruz e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos e seria assunto, elevado às alturas, né? Voltando para o seio do Senhor. Muito bem. Por que é importante nós tratarmos isso? Para que nós não usemos erroneamente as palavras e nem colocando-as como o nome de Deus. Essa é uma situação exclusiva em Gênesis 22
que nós encontramos Deus falando com Abraão. E nesse momento que Abraão é provado pelo Senhor, e ele sendo obediente, o Senhor recebe isso sim, como obediência completa de Abraão, chamado Senhor. E aí nós vamos ver o que é que diz depois. Versículo 15, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. A primeira foi para que não matasse criança, né? Pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Versículo 18, em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Abraão, por meio da fé, fez a vontade de Deus. Jesus veio ao mundo e completou a obra de Deus em nossas vidas por meio da sua crucificação e ressurreição. Isso é muito importante para que a gente compreenda que Deus, desde sempre mostra, na realidade, seu plano, ou ele ainda, não estou dizendo de revelar completamente seu plano, mas mostra a direção em que ele estava agindo. Aqui estamos falando de Gênesis, e Deus está mostrando que já havia providenciado para si o cordeiro. Deus falando com você e comigo: opa, peraí, para esta tarefa eu tenho um substituto. Abraão não poderia entregar, Abraão poderia até entregar, né? Dizendo melhor assim, vendo o que ele fez, Abraão poderia entregar seu filho Isaque, mas Isaque não poderia agradar a Deus, porque Isaque não era um cordeiro puro e santo, imaculado. Você entendeu? Por isso, Deus recebe a obediência de Abraão, mas não o sacrifício, porque o sacrifício só poderia ser feito por Jesus Cristo. Eu sei que você entende o que eu estou dizendo aqui agora, e a importância de nós compreendermos a palavra para não tirarmos o sentido literal, o sentido real da passagem que nós lemos. Lendo somente aqui em Gênesis, somente nesse momento em que Abraão obedece ao Senhor. Eu espero que você seja profundamente abençoado com essa palavra, e lembre-se, você tem um Deus que te sustém, um Deus que te mantém. Agora, provedor, ele proveu para si mesmo o cordeiro. Então, não utilize esse termo para falar dos seus bens ou da sua própria vida. Esse termo não fala sobre isso, esse termo fala sobre Jesus, o Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Então nós temos aqui a lição da substituição. O carneiro, travado pelas suas pontas no mato, veio a ser o substituto do moço, de Isaque. Ok? Mais tarde, nós temos Jesus Cristo crucificado numa cruz, sendo o nosso substituto. É isso que Deus está falando para Abraão e fala conosco hoje. Portanto, em relação à nossa salvação, segundo a própria Bíblia nos diz, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Deus proveu para si o Cordeiro antes da fundação do mundo. Ou seja, todos nós estávamos assegurados em Deus por meio do Cordeiro antes da fundação do mundo. A saber, os que crerem em Cristo Jesus. Que você seja abençoado nesse dia, que a sua vida seja agraciada por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que Deus proveu para si. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. E agora vamos, em nome de Jesus Cristo, para a próxima quarta crescer, e eu convido a você para estar aqui conosco, tá bom? Deus abençoe sua vida grandiosamente.